Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês quando vou ter o grande privilégio de compartilhar com cada um de vocês e com a tua família da palavra de Deus. Eu sou o pastor Elias de Araújo, pastoreio a BPC em Diadema, São Paulo há 13 anos, pastoreio desde 91 há mais de 30 anos e tem sido um prazer nesse tempo todo pregar, expor e ensinar a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre o tema Vida Frutífera Inspirada pelos Salmos. Serão 11 episódios, serão 11 salmos, cada um deles com seus princípios, com seus ensinos, com as suas características. Eu quero convidar você não pode perder, a cada um desses episódios. Eles vão certamente edificar a tua vida, vão te fortalecer e te levar a ter uma vida mais frutífera. É muito importante estudarmos os salmos. Quero falar aqui brevemente um pouquinho sobre eles. Salmos significam louvores. Foram escritos no período de 1000 anos aproximadamente. Nós temos vários autores dos salmos, mas o que mais se destaca é Davi, que escreveu 73 salmos pelo menos. Os salmos expressam os anseios, os sentimentos, as angústias, tristezas, mas também a alegria e a esperança do poeta, do autor sagrado e também do povo de Israel no Senhor. Nos salmos, os poetas dão expressão às suas mais profundas experiências e emoções, e experiências, algumas delas muito tristes, trágicas, e outras muito abençoadoras e felizes e bem-sucedidas. Os poetas, os autores sagrados, ao escrever seus salmos, expressaram um sentimento de esperança, mas também de temor, de expectação, mas também de desapontamento. Nos salmos, os poetas falam com Deus, enquanto em outras partes da palavra de Deus, Deus fala com o seu povo. A linguagem do salmo, por ser expressão da alma, do sentimento, do coração. Aliás, os salmos, poucos são didáticos, mas uma grande parte deles descrevem e são expressões de experiência e de sentimento. Então, os salmos, eles visam mais os sentimentos, mais o coração do que a mente. O grande reformador luterano, Martinho Lutero, se inspirou naquele salmo tão conhecido, o Salmo 46, para compor aquele célebre louvor, aquele hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Que o estudo desses 11 episódios, cujo tema eu repito porque é muito importante, vida frutífera inspirada pelos Salmos. Que o estudo desses 11 episódios te inspire, te fortaleça, te ajude, te conduza. Que esse estudo, que esses episódios te levem a uma vida produtiva e muito frutífera para o louvor e para a glória do nosso Deus. Eu te convido a estar conosco em cada um desses episódios. Eu te aguardo. Vai ser um prazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Cadeias quebrar,
dias é suficiente. Há poder, há poder. Há poder. Amados irmãos, seguindo com a nossa série de mensagens, vamos tratar hoje do segundo episódio. E o tema deste segundo episódio é Conselhos de Deus para uma vida produtiva e bem-sucedida. Vou fundamentar este tema no Salmo 34, especificamente no versículo de número 8, que diz o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Este salmo muito conhecido, um salmo de Davi, foi escrito por ele quando ele nem era rei ainda. E na verdade, Davi estava foragido de Saul e do rei Aquis. Provavelmente ele estava ali na caverna de Adulão quando ele produz esse belo e glorioso salmo. A Bíblia, ela contém conselhos e promessas para a vida. Estes conselhos são pilares para uma vida feliz, próspera e bem-sucedida. Por sua vez, as promessas são pilares para uma vida de fé. Passados mais de 1000 anos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele faz menção deste salmo e dá orientações à igreja de então. As palavras do salmista dão-nos a convicção de que este salmo, ele é um salmo didático. Observe, por exemplo, o versículo 11, ele vai falar o seguinte: vinde, filhos, e escutai-me. E ele prossegue: eu vos ensinarei. Então, o que ele dá a entender aqui, que a intenção dele neste salmo é ensinar os seus leitores e dar para eles algumas orientações da vontade de Deus para as suas vidas. A experiência própria deu para Davi o direito e a autoridade para que ele ensinasse os seus leitores. Ao mesmo tempo, o salmista Davi registra uma grande confiança em Deus em momentos de dificuldades e provações, e ele mostra como Deus dá direção, dá saída para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que buscam a sua presença. A mensagem do salmista é que diante das vitórias e bênçãos recebidas de Deus, os nossos lábios devem proclamar ousadamente os louvores do Senhor, e no Senhor deverão se gloriar, como está aqui no versículo 1 e no versículo 2. Então, começando aqui na primeira parte deste salmo, versículo 1 ao versículo 3, o salmista vai tratar sobre o cuidado de Deus, que é a razão para louvarmos ao Senhor. Ele usa as seguintes expressões: bendirei ao Senhor, eu me gloriarei. Ele fala: engrandecei ao Senhor comigo, versículos 1, 2 e 3. Então nós podemos com certeza nos gloriar no Senhor, nele mesmo, nas manifestações que ele faz de si mesmo, no seu relacionamento conosco, na sua caminhada conosco, na sua comunhão conosco, no nosso interesse nele também e nas expectativas que nós temos acerca do nosso Deus. A versão King James traduz da seguinte maneira: eu bendirei ao Senhor em toda a circunstância. O que fica muito claro, amados irmãos, é que a situação da vida, a circunstância, seja ela qual for, não pode nos impedir, não pode nos imobilizar com respeito ao louvor e à adoração ao nosso Deus. A circunstância da vida não deve nos aprisionar, muito pelo contrário. Ao olhar para a circunstância da nossa vida, temos que lembrar que Deus, nessas circunstâncias de vida da nossa vida, Ele está cuidando de nós, Ele está nos abençoando, Ele está nos direcionando. Então, até o versículo 3, vemos aqui o cuidado de Deus. Esse cuidado dele é a razão pela qual nós temos que louvar
louvar ao Senhor e que independe das circunstâncias da nossa vida. A partir do versículo 4, o salmista vai falar das bênçãos de Deus para aqueles que buscam ao Senhor. Ele usa uma outra expressão também, ele fala daqueles que clamam ao Senhor. Então no versículo 4, por exemplo, ele diz, busquei ao Senhor e ele me acolheu. No versículo 6 ele vai falar, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Lá no versículo 10 ele volta a repetir, ele diz, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E aí um pouco mais à frente, o salmista vai dizer também no versículo 15, ele fala assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. No 17 ele repete, clamam os justos e o Senhor os escuta. Então nós podemos perceber claramente neste salmo que Davi reiteradas vezes vai usar alguns termos que têm a ver com a busca da presença do Senhor, onde ele fala de buscar, ele fala de clamar, ele fala de orar ao Senhor. Agora, amados irmãos, aqueles que buscam, aqueles que clamam ao Senhor, eles podem contar com algumas promessas de Deus para as suas vidas, e o salmista vai falar sobre isso também. Neste salmo temos aqui inúmeras promessas para aqueles que buscam o Senhor. No versículo 4, por exemplo, ele fala que Deus responde, que Deus acolhe aqueles que buscam a Ele. No versículo 6, há uma outra promessa, ele fala que Deus ouve aqueles que clamam a Ele. Lá no versículo 6, no 17 e no 19, ele vai falar que Deus livra das aflições, que Ele livra das tribulações. No versículo, a quarta promessa, no versículo 7, vai falar que o Senhor, Ele acampa, Ele coloca um anjo ao redor daqueles que temem ao Senhor para livrar. Eu imagino que este versículo, o versículo 7, seja o mais conhecido dos irmãos desse Salmo 34, e eu vou lê-lo, porque ele fala o seguinte, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amados irmãos, como é esperançoso, como é glorioso, como é maravilhoso saber que há um anjo enviado por Deus e que está próximo a nós, está acampado ao nosso redor para nos guardar e nos proteger. Porém, esta promessa do anjo é para aqueles, como diz aqui o texto, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que obedecem à sua palavra. Agora, o anjo também, irmãos, apareceu para muitos homens da Bíblia, para alguns personagens. Por exemplo, ele apareceu para Abraão e ele faz uma promessa de um filho, o filho da promessa que seria e que foi Isaque. Um anjo apareceu para Agar no deserto. Agar estava ali com seu filho Ismael, sem alimento, sem água, sem esperança de vida, e de repente o anjo aparece e pergunta, Agar, o que tens? Olha, Deus ouviu a oração do menino. Então o anjo aparece ali para Agar e a conforta e faz aparecer ali uma fonte de água para matar a sede dela e do seu filho. A gente vê que um anjo aparece para Josué, para encorajá-lo também, para que ele avançasse para Canaã, entrasse lá e conquistasse a terra prometida com Israel. O anjo também apareceu para Gideão, o encorajando e também dando a ele a oportunidade, o privilégio e o ofício de ser um juiz libertador das mãos dos midianitas. Um anjo apareceu para os pais de Sansão também. Um anjo apareceu para Zacarias, o pai de João Batista. O anjo apareceu para Maria, para a mãe de Jesus. Ou seja, amados irmãos, é muito comum nós vermos os anjos em cena, aparecendo na história dos homens e das mulheres de Deus, fazendo promessa, trazendo livramento, trazendo direcionamento, trazendo provisão. Então, ao olharmos para o Velho Testamento e como também para o Novo, nós podemos ter a certeza hoje, depois de muito tempo, que como o anjo do Senhor esteve com os servos dele no passado, assim também ele estará conosco. Mas aqui é uma questão importante. A pergunta que eu coloco é: quando
quando é que os anjos não nos livram? E aí eu respondo com pontuando algumas coisas. Há situações em que os anjos, embora compareçam, não nos livram. É curioso, é intrigante isso, mas a experiência da agonia de Jesus lá no Getsemane, e isso aí vai provar, vai demonstrar que o anjo apareceu lá, numa situação dramática de Jesus, mas o anjo não pôde livrar daquele momento, ele apenas o encorajou, ele estava ali presente, mas não pôde livrar Jesus da sua missão salvífica. Outro episódio, quando Pedro tentou impedir a sua prisão, o mestre repreendeu com as seguintes palavras: você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, os anjos não impediram a prisão e também não impediram a crucificação de Jesus, embora estivessem presentes ali com Jesus. Quando é que os anjos não trazem livramento? Quando há um propósito maior a ser cumprido. Os anjos também não podem trazer um livramento quando há, segundo, uma bênção maior a ser recebida. Os anjos também não podem trazer livramento quando, terceiro, há uma lição a ser aprendida. E nessa questão, queridos irmãos, é o seguinte: o que temos que passar e enfrentar, vamos ter que passar com o anjo presente, mas sem nos livrar de situações que Deus designou para que nós enfrentássemos para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento e amadurecimento cristão. Agora também, os anjos não trazem livramento, irmãos, quando Deus não quer. Se Ele não quer, o anjo não vai livrar com certeza. E quando o anjo não livrar, é porque realmente é um propósito glorioso de Deus na nossa vida. Em todas estas situações, mesmo quando não levantam a sua espada em nosso favor, os anjos do Senhor estão ao nosso lado, em prontidão para nos abençoar, para nos ajudar e vir em nosso favor. Há também uma outra promessa além da presença do anjo. A quinta promessa é que nada faltará. Olha comigo o versículo de número 10. Ele usa aqui a expressão do animal, do leãozinho ou dos leõezinhos, e ele afirma que eles sofrem necessidade, eles passam fome, porém os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Em outra ocasião, no Salmo 23, Davi também diria: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma outra promessa também é que o olhar e os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. Olha aqui comigo para o versículo de número 15. Está escrito assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Como é maravilhoso, reconfortador, como é esperançoso, irmão, nós sabermos que a atenção do Senhor, que os seus ouvidos, que os seus olhos estão atentos à oração do justo, à oração daquele que teme ao Senhor. Nós temos aqui neste versículo principalmente a garantia de que as nossas orações são ouvidas pelo Senhor. Então, mais do que nunca, nós precisamos exercitar, temos a disciplina de uma vida de oração. Daniel, um homem de Deus, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Como é importante que nós também apliquemos à nossa vida uma disciplina parecida com a de Daniel. Separarmos alguns momentos da nossa vida, 2, 3, 4 momentos da nossa vida, e dedicarmos algum tempo em oração ao Senhor, para que nós possamos cultivar a comunhão com Deus, ouvir a voz do Senhor, e também sabendo que quando orarmos, o Senhor vai estar pronto, vai estar atento às nossas orações para nos atender. Que promessa maravilhosa! No versículo 18, há uma outra promessa também para os justos, para aqueles que temem ao Senhor. Aqui fala de que Deus está perto. Ele afirma o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido.
oprimido. Neste versículo, o salmista deixa muito claro o seguinte: aquele que teme a Deus é aquela que tem um coração quebrantado, que tem um espírito quebrantado diante do Senhor. Então, tais pessoas, tais servos de Deus, podem ter a certeza, podem ter a garantia de que o Senhor está perto, de que Ele se faz presente. E Ele se faz presente para ouvir as orações, Ele se faz presente para cuidar de nós, Ele se faz presente para nos direcionar. É isso que Davi explica neste salmo. Agora, uma outra promessa também no versículo 8, temos aqui a promessa do cuidado do nosso físico, do nosso corpo. Aqui no versículo 20, ele afirma o seguinte: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Ou seja, temos aqui, amados irmãos, a promessa da saúde física. Ora, quando ela não chegar, quando a doença prevalecer sobre nós, de qualquer maneira, tudo é para a glória do nosso Senhor. Porém, há situações quando estamos doentes e nós oramos, temos a garantia de que Deus pode sim nos curar da nossa enfermidade, porque Ele cuida não apenas do nosso espírito, mas também do nosso corpo. Esse é o nosso Pai. É aquilo que o salmista diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Por que em todo o tempo? Porque Ele cuida de nós, porque Ele está ouvindo as nossas orações. E mais há uma outra promessa também neste salmo, o versículo 22. No versículo 22, ele afirma o seguinte: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então ele fala aqui do resgate da alma. Eu creio que Davi pode ter tido aqui uma inspiração messiânica, e eu posso entender aqui, depois de muito tempo, que ele fala aqui para mim, para você, do resgate da nossa alma por meio do sangue de Jesus Cristo. Então eu penso que ele imagina aqui a salvação por meio daquele que viria, um descendente seu, alguém da sua linhagem, da tribo de Judá, como ele era também. E isso realmente aconteceu, porque em Jesus Cristo nós temos hoje o resgate da nossa alma, comprada por um preço muito elevado, que foi o sangue de Jesus Cristo. Mas, irmãos queridos, há algumas atitudes daqueles que buscam ao Senhor. Diante da bondade de Deus e de suas promessas, precisamos ter algumas atitudes para com Deus. Por exemplo, no versículo 4, a atitude é a seguinte: é buscar. Eu tenho que ter iniciativa, a vontade de buscar ao Senhor. No versículo 2, há uma outra atitude que eu devo ter também como um justo, como servo do Senhor, que é contemplar. Aqui diz: contemplai-o e sereis iluminados. Aí eu vou me lembrar daquilo que Paulo afirmou na segunda carta aos Coríntios 3:18, quando ele disse o seguinte: todos com a cara descoberta ou desvendada, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então você observe que aqui o salmista fala que nós seremos iluminados. E aí Paulo vai aprofundar essa questão e vai falar aqui desta glória que vai inundar a nossa alma, a nossa vida, por meio da contemplação de Deus, e o resultado disso é a transformação da nossa vida. Ou seja, acontece uma metamorfose espiritual quando nós contemplamos a glória do Senhor. Mas Davi fala que nós seremos iluminados. Isso aqui é uma atitude que eu tenho que ter. Eu tenho que buscar ao Senhor, contemplar o Senhor, buscar a sua face para receber dele esta glória transformadora. Ele fala também de outra atitude: provar, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. No versículo 9, ele fala de uma outra atitude para temer: temei ao Senhor, vós os seus santos. Então temos aqui uma outra atitude do crente: temer ao Senhor. A outra atitude também é disposição para aprender. Olha o versículo 11, ele diz: vinde, filhos,
escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Irmãos, sabemos que há pessoas, que há crentes que não são ensináveis, mas Davi, ele faz aqui uma convocação para que se aprenda com ele tudo aquilo que estamos tratando aqui neste momento. Então ele fala: vinde, venham aprender, porque ele tinha muita coisa para ensinar. Então tem que haver uma disposição interior e um esforço para que eu possa ler e aprender da palavra do Senhor. E há uma outra atitude, a sexta atitude que os santos devem ter na sua vida com Deus. O crente precisa ter um coração quebrantado e espírito oprimido. Versículo 18, ele fala que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado, um espírito contrito. É aquilo que Davi iria orar no Salmo 51, 17. Ele pediu isso para Deus também, que Deus lhe desse o coração puro, o espírito quebrantado e contrito. Ou seja, precisamos também ter essa atitude de procurar ter cada dia mais, um coração mais quebrantado, mais puro, transformado, submisso à vontade do Senhor nosso Deus. Agora, irmãos, alguns conselhos para quem deseja uma vida longeva e feliz. Irmãos, e convenhamos, quem não deseja, além da paz, do amor, de alegria e prosperidade, ter uma vida longeva, viver muitos e muitos anos? Pois bem, o salmista, ele promete aqui uma vida longeva para algumas pessoas. Então ele dá aqui alguns conselhos. Então, primeiro conselho que ele dá está no versículo 13. Olha o que ele diz: para guardar a língua, refreia a língua do mal, ele diz. Segundo conselho que ele dá, está no versículo 14, apartar-se do mal. Outro conselho, ele fala praticar o bem. Outro conselho que ele dá no versículo 14, procurar a paz, empenhe-te por alcançá-la. Agora, amados irmãos, o que o salmista nos aconselha aqui, com base no versículo 12, quando ele afirma o seguinte: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Aí ele vai falar: quer ter vida longa, quer ter uma vida abençoada, guarda a língua, aparte-se do mal, pratique o bem e procura a paz. Para concluir esse segundo episódio, quero dizer aqui mais algumas coisas. Este salmo começa com uma nota sobre louvor e continua falando das bênçãos prometidas para aqueles que clamam, que buscam a Deus e contemplam a sua face. Para tais pessoas há inúmeras promessas, há inúmeras bênçãos. Então este salmo aqui, basicamente, ele trata de quatro assuntos. Primeiro, temos que louvar a Deus apesar das circunstâncias. E é isso que Paulo vai falar lá na sua carta aos Filipenses. Segundo assunto básico deste salmo, ele fala que nós temos promessas de Deus. E nós vimos aqui muitas promessas de Deus para aqueles que o buscam, para aqueles que temem ao Senhor. O terceiro assunto que temos nesse salmo basicamente é que nós temos algumas atitudes a tomar, a exercer. Não é apenas orar e esperar em Deus. Temos que ter algumas atitudes que o salmista nos ensinou, nos colocou aqui neste salmo. E também há um quarto assunto importante, básico deste salmo, que é que nós temos aqui conselhos para uma vida feliz. Então, finalizando, irmãos, querem ter uma vida feliz, frutífera, bem-sucedida, uma vida longeva, então seja ensinável. Ouça o que Davi nos ensina aqui neste salmo. Atente para a palavra dele. E certamente você, em observar esta mensagem e aplicá-la para a tua vida, com certeza, estas promessas te alcançarão. Em especial, essa promessa da longevidade. Mas, irmãos queridos, saibam que apesar ou ainda que enfrentemos situações na nossa vida muito difícil, vamos saber que Deus está conosco em qualquer momento e circunstância da nossa vida. Que essas promessas se cumpram na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar.
Meu Deus e meu Pai, neste momento, eu encerro as minhas palavras, a mensagem que entregaste ao meu coração. Eu te peço por cada pessoa que nos ouve, meu Pai, que nos vê neste momento, que o Senhor possa, meu Pai, renovar as suas vidas, quebrantar, fortalecer seus corações, e que elas possam alcançar as tuas promessas, Senhor. Cumpra em cada uma delas, ó Deus, o teu propósito e o teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Neste momento nós vamos contribuir para a obra de Deus. Eu quero ministrar uma curta palavra baseada aqui no livro de Êxodo, quando Deus pede para que Moisés levante uma oferta, porque havia um projeto em curso. O projeto Deus daria para Moisés e para o povo de Israel. Lá em Êxodo 35, versículo 5, diz assim: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. E mais à frente no versículo 20, a resposta do povo foi imediata. Está escrito assim: veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o serviço e para as vestes sagradas vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram ali as suas ofertas para o Senhor. Eu destaco aqui alguns princípios que as cartas de Paulo vão reprisar, vão reafirmar lá na frente, mas esse texto aqui é rico com respeito aos princípios da contribuição para a obra de Deus. Temos aqui uma necessidade. Qual a necessidade? Construir um tabernáculo portátil, que seria o protótipo do templo que Salomão iria construir muito tempo depois. A necessidade era o tabernáculo. Hoje temos necessidades. Há um outro princípio aqui, uma ordem. A ordem, ela veio de Deus. Deus falou. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, ou seja, Deus deu a ordem. Então a contribuição, ela vem de Deus. A ordem vem do alto, e ela passou por Moisés, que passou para o povo. Outro princípio, que a contribuição aqui é individual. Cada homem, cada mulher, cada pessoa deveria contribuir. Então a contribuição não é por família, não é coletiva, deve ser individual. Outro princípio aqui que Deus estabelece por meio desse texto, que ela deveria ser a contribuição de coração. Lá no versículo 22 afirma exatamente isso: pessoas dispostas de coração. Então não pode ser algo constrangido ou forçado, coagido, mas de coração. E os homens e mulheres atenderam desta maneira, com todo o coração, levar a sua oferta para o Senhor. Um outro princípio aqui, está no versículo 22, eles entregaram a oferta. Não retiveram a oferta, não guardaram a oferta. Eles abriram as suas mãos, abriram os seus cofres, os seus sacos, enfim, e levaram a oferta, entregaram a oferta ali aonde Moisés se encontrava. Há outro princípio também no capítulo 36, versículo 5, na sequência desse estudo, que o povo deu com liberalidade. Foram liberais da contribuição, não foram mesquinhos, não foram avarentos, deram o melhor que tinham para a construção do tabernáculo do Senhor. E um outro princípio, o povo contribuiu tanto, mas contribuiu tanto que superou a expectativa de Moisés. E aí Moisés dá a seguinte ordem: vocês estão proibidos de trazerem mais ofertas, porque já temos o suficiente. Que neste momento você possa aplicar a você estes princípios também, e que Deus possa recompensar grandemente a tua vida. Então, neste momento, eu quero que você olhe para a tua tela, aparece o número da nossa conta, do Pix também, e quero convidar você, te desafiar a consagrarmos agora a nossa contribuição ao Senhor. Bendito Deus, neste momento quero consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição voluntária e de todo o nosso coração. Eu quero invocar neste momento, Pai, sobre cada contribuinte, sobre cada vida, as bênçãos do Senhor no campo social, profissional e financeiro. Vem suprir necessidades, vem abrir portas de emprego, vem prosperar de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe.
Quem anda com ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança e amor. Aguarda a volta do Senhor, ó dia alegre em que vai chegar. Amigo, eu venho aqui dizer que Cristo espera por você, cheio de amor que só Ele tem. Chegamos ao final deste episódio, quando estamos tratando sobre vida frutífera, inspirada pelos Salmos, um tema de suma importância para a tua vida. Quero agradecer você ricamente por ter participado conosco desse episódio. E caso você perca algum episódio, você pode ir no playlist e lá vai ficar salvo. A transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelo Facebook. Quero convidar você a estar conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. É importante que você dê sequência a esse episódio, que você não perca. Se você quiser ter uma vida produtiva, frutífera, abençoada por Deus, e em tudo ser bem sucedido na tua vida, você tem que participar dos episódios, assistir a cada um deles. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu quero agradecer a você e quero te lembrar que na segunda e na quarta-feira outros pregadores estarão ministrando sobre outros temas que você não pode perder, que também são muito abençoados. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. Um forte abraço em nome de Jesus.